e aí sim a gente libera para as perguntas, tá bom? Tá bom, a gente tá ruim de combinar as coisas, né? É que eu combinei tudo com ele ontem, mas aí faltou você. Não, tudo bem. Estou excluído, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Então é isso, então tá mais do que claro. Então vou passar a palavra para o Henrique, né, Henrique? Vamos embora. Beleza. Tem bastante tempo aí, o pessoal também para tirar as dúvidas. Qualquer coisa, é só chamar, tá bom? Boa palestra, Henrique. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, sim. O som tá bom. Então, perfeito. Então, vamos lá. Bom dia a todos, né? Bom dia. Ele já leu meu breve currículo aí, mas acho que o mais importante é dizer que eu estou há 23 anos na área. Acho que o que importa hoje em dia é mais experiência, né? Eu acho que nós estamos num mundo que a experiência vale mais. Eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de estudo, mas tem uma experiência gigantesca. Então, eu pelo menos, eu dou mais valor à experiência de vida da pessoa, né? Vamos lá, gente. Aqui muito obrigado ao Emerson, que me deu uma ajudinha aqui na minha apresentação. Eu vou começar com ela aqui. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Peraí. Tá todo mundo vendo aí? Okay. Todo mundo chegando na minha tela? Opa, tá todo mundo enxergando a tela? Tá compartilhado aí? Okay. Tá sim, tá sim. Perfeito, perfeito. Gente, eu vou começar aqui a palestra, tá? Sobre os 10 passos da importação e da importação, né? Então, na verdade, assim, isso é um resumo do resumo do resumo, porque exportar e importar assim, não é uma coisa tão simples, é muito difícil você colocar em poucas palavras, porque são processos que envolvem governo, envolvem órgãos da Receita, né? Então, dependendo da mercadoria, existem vários trâmites, né? Então, primeiramente, o que é o comércio exterior, né, gente? O comércio exterior, o comércio todo mundo sabe o que significa, né? O comércio é a base de troca entre uma mercadoria e a parte financeira, né? Você recebe por esta mercadoria. Pode ser serviço também. Aqui eu vou fazer uma pequena diferenciação, porque assim, o serviço ele também é vendável, né? As pessoas também compram o serviço, tá? Isso foi até uma pergunta que uma vez numa reunião, se eu não me engano, acho que foi o Emerson ou o Anderson, não me lembro, me fez numa reunião que a gente fez lá na Tecnoponta, né? Logo no começo. E assim, no comércio exterior, não existe essa parte de serviço, tá? Não existe por quê? Porque você não declara para a Receita Federal, você não declara para a Receita a venda de um serviço. Nós vamos falar de bens, né? Lógico que existem os serviços internacionais em que uma empresa é contratada e a pessoa vai para outro país e vai desenvolver um software, por exemplo, ou vai fazer qualquer outra coisa, ou uma mão de obra física mesmo, né? Mas isso não é declarado para a Receita, né? Isso não é feito uma declaração de importação para a Receita. Então, é mais na parte de bens mesmo, né? De bens físicos, né? De bens físicos. Vamos lá. Então, primeiro eu vou começar com a exportação, tá? Eu vou começar com a exportação, tá? O ato de exportar, obviamente, eu vou só ser um pouco redundante, é o fato de você exportar uma mercadoria para outro país, de você vendê-la para outro país, tá? Então, assim, o primeiro passo de uma exportação, quando uma pessoa pensa em começar a exportar, né, seja uma pessoa que revende, muitas pessoas, elas compram, elas têm um cliente lá fora, têm um contato lá fora no exterior, elas compram a mercadoria aqui, muitas não fabricam, tá, gente?
lógico que existem os fabricantes, tá? Os grandes fabricantes, mas existe uma pequena parte que não fabrica. Ela tem um contato lá fora, ela compra a mercadoria aqui no mercado interno, tá? No nosso país, e revende ela, e vende ela para o exterior. Tá? Isso existe bastante. Tá? O primeiro passo de uma pessoa que está pensando em exportar ou abrir seu próprio negócio, ou que tem uma indústria, né? Seja ela qual produto for, existe gente, só uma curiosidade, existe gente que vende sucata. Até sucata é passível de exportação. Tá? O primeiro passo é você abrir uma empresa. Você precisa de um CNPJ para fazer isso. Tá? Então, você vai abrir uma empresa e você vai ter que requerer para a Receita Federal a licença de importação e exportação. Tá? É um cadastro. Antigamente, isso era uma coisa mais complicada, uma coisa mais complexa. Esse cadastro levava, em média, aí, no mínimo, um mês para ser feito. Né? Isso eu estou falando de nem muito tempo, eu estou falando de 8 anos atrás, não é tanto tempo assim. Né? Hoje em dia, ela é feita online. É feito um cadastro, tá? É exigido uma série de formulários, você apresenta online mesmo, tá? E aí você obtém praticamente em menos de 24 horas essa licença. Tá? Existe um analista da Receita, né, um fiscal, digamos assim, um analista no outro lado da tela, em que esse analista vai analisar essa documentação. Obviamente, os fiscais, para quem não sabe, ele tem acesso a muitas informações que nós não temos, né? A Receita disponibiliza tudo para eles. Tá? Eu já tive acesso através de um colega fiscal, de um conhecido fiscal, que me mostrou o que eles têm acesso. E acreditem, gente, eles têm acesso a muita informação. A muita informação de verdade mesmo. Vamos lá. Então, você faz esse cadastro, você obtém esse cadastro, pronto. Você já está apto a exportar ou importar. Depende do que você solicitou, né? Feito o cadastro, tá? O próximo passo, e muito importante, é a gente definir qual é a finalidade do produto. Tá? Para que esse produto vai ser utilizado, vai ser exportado? Por quê, gente? Aqui, requerer habilitação para exportar, que eu já falei para vocês o cadastro, né? Por que eu disse isso, definir a finalidade do produto? Porque, assim, como eu falo em sala de aula, e é muito curioso para quem não é da área, para quem é da área, obviamente já sabe, para quem não é da área, existe um código, tá? Existe um código para todo produto, existe um código. Tá? Então, o que vocês imaginarem, existe um código de produto. E essa finalidade do produto vai ajudar a gente a enquadrar esse produto num código. Tá? Então, vocês podem imaginar o que vocês quiserem, desde um grampo de cabelo, tá? Uma tampinha de garrafa, um pente, uma roda, um pneu. Para tudo existe um código que é utilizado para receita. Tá? Para tudo mesmo. Né? Então, isso vai ajudar a gente a identificar o produto, porque esse código vai ser utilizado tanto na exportação quanto na importação. Tá? Esse código chama nomenclatura comum do Mercosul, é o NCM. Tá? Só fazer um parênteses aqui, tá? Eu falei para vocês nomenclatura comum do Mercosul. Aí você fala, pô, Mercosul, mas isso é utilizado só no Mercosul no mundo? Não, é utilizado no mundo. Tá? O que acontece é o seguinte, no mundo inteiro, né, existe um código para o produto. Tá? Só que o Mercosul, quando ele foi implementado, quando ele foi criado, os governos se reuniram e criaram uma derivação desse código. Tá? Então, o nosso código, que é o NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, ele é um código que contém mais dígitos, né, para o melhor aperfeiçoamento do sistema, principalmente, gente, obviamente, para o sistema de cobrança da Receita, porque, assim, nós somos um país que nós temos muitos defeitos, mas, assim, acreditem, a Receita para cobrar, para fazer cobrança dos impostos, ela é infalível. Ela não comete erros, ela não comete falha para cobrar impostos e multas. Né? Então, por que esse código é importante? Porque se o seu produto que você vai exportar, né, e possivelmente depois a gente vai falar da importação também, que você vai movimentar entre países,
né, que você vai mandar, no caso, estamos falando de exportação, que você vai mandar lá para fora, se esse produto estiver enquadrado errado, a gente fala enquadramento, certo? Se ele for enquadrado errado, o código estiver errado, o fiscal pede para corrigir esse código. E, obviamente, existe multa, entendeu? Existe multa e juros, entre outras coisas. Então, é muito importante. A primeira coisa é você definir o seu produto para a gente poder identificar o código desse produto, tá? Existem empresas, para vocês saberem, existem empresas que são especialistas nisso, né? Elas vivem praticamente disso. Por exemplo, você quer exportar ou importar uma pendrive, tá? Vamos supor, essa empresa, ela vai qualificar, ela vai enquadrar a sua pendrive, o seu produto. Existe um código, até, por exemplo, tantos a capacidade, quanto... Eu dei exemplo bobo de uma pendrive, mas vamos falar de outra coisa. Existe código, dependendo, por exemplo, um produto eletrônico, é mais fácil um exemplo. Existe código quanto a voltagem dele, amperagem, para cada coisa vai ter um código diferente. Então é muito importante, como eu falei, existem empresas específicas que só fazem isso, tá? Eu, na minha empresa, para alguns clientes diretos, tá? Isso eu ensino muito na aula, a gente já faz uma consulta, tá? Eu faço uma consulta. Mas a gente faz uma consulta e a gente entrega os possíveis para o cliente. O que a gente faz? A gente entrega, por exemplo, eu não defino um do produto dele, tá? Porque eu não vou assumir esse risco. O produtor ou o exportador, ele tem que saber a mercadoria que ele vai exportar, né? Então, eu apresento para ele, por exemplo, 8 opções, ó. Essas 8 servem para o seu produto. Você que vai ter que me dizer em qual que se encaixa o seu produto, tá? Definido isso, a gente vai passar para o próximo passo, que a gente já falou sobre habilitação, né? O próximo passo seria o quê? Você identificar o seu comprador, ou seja, o importador lá fora, tá? Isso é muito importante, porque assim, você vai ter que identificar para a Receita Federal para quem você está vendendo esta mercadoria, tá? No caso da exportação, antigamente a gente fazia uma declaração de exportação. Hoje em dia a gente continua fazendo, mas ela mudou de nome. Para quem é da área e está mais atualizado, hoje em dia a gente faz uma DUI que chama, né? Onde você vai declarar no sistema, toda a sua carga, o código dela para quem ela está sendo vendida. E aqui eu vou fazer um outro parênteses para falar sobre o comércio exterior, que é o seguinte. Antigamente, há pouco tempo atrás, você tinha diferentes sistemas, tanto para importação quanto para exportação, tá? Hoje em dia, existe um site chamado Portal Único, onde a Receita, o que ela está fazendo? Ela está implementando, já faz aproximadamente 2 anos, 2 anos e pouquinho, vamos arredondar para mais, 3 anos, ela vem implementando um portal onde ali vai se concentrar, onde ali concentra-se tudo, a importação, exportação, ali você vai fazer todas as declarações nesse portal, tá? Ela está facilitando bastante a implementação dos dados nesse sistema, né? Ela está unificando os processos num único portal, tá? Para que seja mais fácil esse acesso, para que seja mais simplificado e para também, acho que a principal preocupação da Receita é driblar os crimes, né? Driblar os crimes, que a gente sabe que existe, a gente vê na televisão, né? Até dos próprios funcionários dela, os fiscais da Receita, com esse sistema ela está diminuindo a margem de erro e a margem para possíveis crimes, tá? Inclusive dos seus próprios funcionários, né? O próximo passo que eu falei é o enquadramento, tá? Aqui tem um breve resumo do NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, tá? Então, gente, assim, ele é dividido nesses dígitos que vocês estão vendo na tela, tá? E está bem preciso essa representação, porque é o seguinte, os 2 primeiros vão representar o capítulo, tá? Então, para quem não sabe, deixa eu tentar explicar melhor. Por exemplo, esse capítulo, ele é dividido, por exemplo, em aparelhos eletrônicos, ele é dividido em aparelhos automobilísticos, em instrumentos, em coisas automobilísticas, né? E aí o resto das posições
elas vão afunilando o que é a sua mercadoria, ao ponto de os últimos dígitos vão indicar, por exemplo, falei no caso, por exemplo, no caso de um produto eletrônico, tá? Os últimos dígitos eles vão exatamente eles vão enquadrar o seu produto, por exemplo, em watts, em amperagem, em tudo que vocês imaginam, tá? E muitas vezes, por exemplo, você pode estar no capítulo certo, mas o final está errado. E aí um fiscal da Receita pega isso e ele pede uma correção. E isso gera multa, tá, gente? O próximo passo, muito importante, tá? É você contratar uma agência marítima. O que seria isso? A agência marítima é aquela pessoa jurídica, é aquela empresa, tá? Onde ela vai mover essa logística. Tá? Então, ela faz o frete internacional, que a gente chama. Ela vai contactar o armador. O que são os armadores? Para quem não é do ramo e não conhece, armador são os donos de navio. É um termo muito usado. Armador é o dono do navio. É o que a gente vê, a MSC, a Pagloid, né? A ONE agora. Então, todos esses são os armadores, são os donos de navios. O que as agências marítimas elas fazem? Elas contratam os armadores e elas alugam um espaço no navio, porque independentemente de você mandar a sua mercadoria como uma carga solta, que existe a carga solta, você pode mandar ela como uma carga solta ou pode mandar ela unitizada dentro de um container, tá? Então, o que acontece? Ela vai alugar esse espaço nesse navio, tá? O armador ele cobra por esse espaço nesse navio. Isso nada mais é do que o frete internacional. Nada mais é do que o frete internacional, tá? E ela vai te cobrar por isso, pelo container. Seja, nós temos duas medidas de container, né? De 20 pés e de 40 pés. Ou seja, para quem não é da área, a gente brinca, né? O container pequeno e o container grande, né? São 20 pés e 40 pés aproximadamente, tá? Um parênteses aqui que eu falo muito em sala de aula e que muita gente não sabe e que eu também demorei anos para descobrir é que existe um container muito pequeno de 10 pés, mas você não vai ver na rua. Ele é utilizado mais na parte aérea, nos aeroportos. É um container bem pequenininho de 10 pés que ele vai dentro dos aviões cargueiros, tá? Mas você nunca vai ver aqui num terminal aqui em Santos nem na rua, tá? Então, voltando, as agências marítimas elas fazem isso, tá? Algumas agências hoje em dia, elas oferecem o serviço completo, a cadeia completa, ou seja, o recolhimento da sua carga aqui, quando nós estamos falando de exportação, né? Aqui no pátio do cliente, digamos assim, na fábrica ou na fábrica dele, ela transporta até o porto, coloca num terminal alfandegado, tá? Que é o TRAL, Terminal Retroportuário Alfandegado, né? E ela coloca no navio, o navio leva embora, e lá do outro lado ela desembaraça essa carga, que é o ato de desembaraçar. O que é? O ato de desembaraçar, gente, o que é um termo muito usado na área. O ato de desembaraçar é o ato de você fazer todos esses trâmites da Receita e liberar a sua carga, tá? O próximo passo, gente, é a contratação do terminal de carga. Isso é muito importante, porque os terminais de carga, né, eles são alfandegados, ou seja, eles estão sob a supervisão e sob a coordenação da Receita Federal, né, da aduana, digamos assim, né. Nenhum terminal, esses terminais que a gente vê aqui, a antiga Libra, que está extinta, a Rodrimarco foi extinta, o Ecoporto, que é o que existe hoje em dia, que a gente tem aqui em Santos, estou dando um exemplo de Santos, por exemplo, né. Esses terminais, para quem não sabe, eles não são das empresas, tá? Esse terreno, ele é da União, ele é da Receita Federal, e ele é arrendado, o sistema é de arrendamento. É assim que é feito, o sistema é de arrendamento. O terminal, o que ele faz? Ele arrenda, tá? Para a União. Ou seja, é um aluguel, digamos assim, né? Por tantos anos, e aí depois tem que renovar o contrato e tudo mais, e pagam por isso, né? Então a sua carga ela tem que ir para um terminal alfandegado para poder sair do país. Tá? E esse terminal vai cobrar, obviamente, uma armazenagem, tá? Obviamente.
No caso da exportação, em particular, geralmente os terminais dão um tempo livre, alguns dias livres, tá? Muitos dão 7 dias, que a gente chama de free time, tá? Por quê, gente? Vocês vão, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que na exportação quase não existe imposto. A maior carga tributária, tá, da receita é feita sobre a importação e não sobre a exportação. Por que eu falo isso? Porque assim, qual que é o interesse de todo o país? É exportar mais do que importar, tá? Pensando em balança comercial, tá? Pensando no mundo perfeito, o que seria o país perfeito? Seria aquele país que exporta e não importa. Isso não existe, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem. Isso é uma utopia, mas assim, o país perfeito, ou seja, aquele que só exporta e não importa. Por quê? Isso significaria o quê? Que ele produz bens em que o mundo está interessado, ele se abastece o suficiente, sobra para vender para fora, né? Ou seja, quando a gente vende, quando a gente exporta, é divisa que entra, divisa que é dólar, é euro entrando no país, e ele não precisa importar, porque ele é autossuficiente. Mas isso é uma utopia. Todo país no mundo, ele importa e exporta. Então, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, o que é mais interessante para um país? É exportar mais do que importar. Tá? Um país autossuficiente, um país de primeiro mundo, é aquele que mais exporta do que importa. Tá? Possivelmente é o que deve acontecer nos Estados Unidos, na Suíça, são países que mais exportam do que importam. Né? No caso nós, do Brasil, terceiro mundo, os países em desenvolvimento, a gente mais importa do que exporta. Né? Essa que é a verdade. Então, em termos de balança comercial, é muito mais interessante para um país exportar do que importar. Né? Porque você está vendendo seu produto, você está girando o mercado interno, você está criando emprego, né? E está entrando o quê? Está entrando o euro, dólar, está entrando divisa, está entrando moeda estrangeira para o Brasil e aquecendo a economia. Né? Então, a União Federal, a Receita Federal, o governo, ele incentiva a exportação. É interessante a exportação muito mais do que a importação. Embora, eu falei para vocês, claro que a importação é interessante, porque a maior arrecadação, os impostos mesmo, pesados, a carga tributária pesada está na importação. Tá? Mas é muito mais interessante que ele exporte. Então, na exportação, existe uma série de facilidades. Né? Inclusive impostos. Por exemplo, para você exportar, não é cobrado nenhum imposto. Tá? Não é cobrado imposto. Você tem as taxas da negociação, que é o frete internacional, que é a alocação do espaço num terminal alfandegado. Você tem a liberação, toda a documentação, não é de graça, e é caro. Essa operação é uma operação cara. Mas você não paga imposto. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, acho que tem pergunta aqui, né? Vamos lá. Tá, e depois, gente, o próximo passo, depois de você ver tudo isso, é você fazer o fechamento de câmbio. Tá? O que é o fechamento de câmbio? É você contratar uma empresa financeira, uma instituição financeira, perdão, ou seja, bancos, tá? Que vão fazer esse recebimento, vai fazer a declaração dessa entrada de moeda estrangeira, tá? Em troca do seu produto. Tá? E depois você contrata o despachante aduaneiro. Você tem o despachante aduaneiro para quê? Para fazer esse trâmite, o quê? Esse trâmite documental. Tá? Esse trâmite documental. Muitos dizem, né, que assim, a Receita está facilitando de uma tal maneira que num futuro breve não precisará mais de despachante aduaneiro. Tá? Eu tenho lá minhas dúvidas, porque assim, embora esteja simplificando no portal, e hoje em dia eu confesso que é muito mais fácil para mim declarar uma exportação, uma importação do que era há 10 anos atrás, né? Ainda existem muitos trâmites a serem feitos, existem muitas operações paralelas, e além dos órgãos governamentais. O que eu estou falando dos órgãos governamentais, gente? Eu estou falando do Ministério da Agricultura, eu estou falando da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá?
A Polícia Federal é um órgão anuente que a gente chama, ou seja, subordinado à Receita. Nós temos o Exército, por exemplo, na importação e exportação de produtos que podem ser explosivos, utilizar alguma coisa assim. Na importação e exportação no caso de armamento, por exemplo, né, nós temos aqui a grande fábrica, que é a Taurus, de armamento, ela exporta muito para o mundo inteiro. Então, isso com certeza tem que ter autorização do Exército, da Polícia Federal e, por fim, da Receita Federal. Né? A Receita Federal só faz a coordenação e a autorização final. Né? Então, você tem todos esses órgãos. Por exemplo, no caso da importação, quando você importa, por exemplo, um medicamento, um remédio, fatalmente você tem que ter autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né? Quando você importa a maioria dos produtos de consumo, por exemplo, passam pelo MAPA. O que é o MAPA? O MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, o Ministério da Agricultura. Né? Os cosméticos, que é uma indústria muito forte, né? Os cosméticos eles passam pela Anvisa também para liberação para o uso aqui. Então existe um movimento, uma cadeia muito grande de processos. Não é só o processo da Receita Federal. Você tem que, às vezes, entrar em paralelo com o processo nesses órgãos, para ter autorização desses órgãos, para depois ter autorização da Receita Federal. Porque se você for direto na Receita e não tiver autorização desses órgãos, a Receita vai te barrar. Né? Vai te barrar e você vai pagar multa por não ter entrado com o processo nesses órgãos a priori. Né? Aí você contrata o despachante, aduaneiro, para poder fazer esse trâmite. Eu coloquei no final a contratação de um despachante aduaneiro, né, de uma mas pode ser feito no começo também, para ele orientar a fazer tudo isso. Tá? E por fim, é feito o quê? O desembaraço aduaneiro. O que é o desembaraço aduaneiro? É você, no ato da exportação, né? O que é? Você fez tudo isso, está dentro do container a sua carga, já está no terminal alfandegado, você apresenta os documentos para a Receita, declara essa mercadoria e a Receita vai te falar assim, ó, tá ok. Né? Ela pode, obviamente, isso é uma fase, perdão, isso é uma fase em que ela vai fazer a análise dela, né? Então ela pode fazer a conferência da carga, né? Ela pode... Isso tudo é muito detalhado, né? Existem canais de parametrização e eu explico tudo isso em sala de aula. Né? Em resumo aqui, para a palestra, assim, ou ela vai te barrar e falar assim, ó, eu quero conferir a carga, eu quero olhar a carga, ou dependendo do produto, ela fala assim, não, tá desembaraçado, meu amigo, pode tocar o seu negócio, pode fazer a sua exportação. Né? E aí, com o documento liberado pela Receita Federal, né, aí sim a agência marítima vai pegar a sua carga, o seu container, vai botar no navio e vai despachar e vai mandar embora para o exterior, para o destino dela. Tá? Isso é uma exportação, basicamente, esse é o passo a passo de uma exportação. Tá? Bem resumido. Tá? Na importação, não vai fugir muito disso. Né? A importação ela é um pouco mais interessante. Eu, particularmente, gosto mais, porque ela tem mais detalhes. Né? Ela tem mais detalhes. Né? Ou seja, o mesmo passo, você tem que ter uma empresa apta a importar, você vai fazer o cadastro dela na Receita, né? Tem que ter um CNPJ, tá? Vai definir a finalidade do produto, tá? Ou seja, para a gente poder fazer aquele enquadramento do código do NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, tá? Você vai fazer a contratação da agência marítima, só que agora nós estamos fazendo um caminho inverso. Nós estamos importando, nós estamos comprando uma carga do exterior. Tá? Então, assim, eu acho mais interessante, porque aqui entra o trabalho pesado do despacho aduaneiro, né? Que a declaração ela tem que ser mesmo muito bem feita, tá? E ela tem que ser assim, a mercadoria tem que estar enquadrada, porque na importação a fiscalização é maior. Né? Não que não aconteça na exportação, obviamente acontece, mas na importação a fiscalização é muito maior, tá? Porque envolve todos os impostos, envolve imposto de importação, envolve imposto sobre produtos industrializados, IPI, PIS, COFINS, tá? E o ICMS. Tá? O ICMS ele é um imposto estadual, todos os outros são federais, mas assim,
em suma, em resumo, o ICMS, que é o imposto estadual, é cobrado depois, sobre todos os impostos federais. Tá? E na importação, como tem uma fiscalização, se aquele enquadramento do NCM estiver errado, né, aqui a Receita fiscaliza para valer. Se ele tiver o último dígito for errado, por exemplo, ela vai pedir para você corrigir. Tá? E aí você vai pagar multa. E a multa, a menor multa, só para vocês terem uma ideia, a menor multa da Receita por uma correção numa descrição da mercadoria, por exemplo, é de R$500. Tá? É nada, praticamente. Mas geralmente as multas são pesadas. As multas são bem pesadas. Tá? As multas são bem pesadas. E aí você vai fazer a contratação do terminal. Onde vai a sua carga. Aqui, tanto na exportação como na importação, acontece uma coisa interessante. Né? Mas na exportação, a gente não se preocupa com isso. Que é o seguinte: quando você contrata uma agência marítima, tá? Ela aluga um container. O container é dela. Então, por exemplo, você vai mandar sua carga unitizada, que a gente chama dentro de um container. Você está o quê? Você está alugando o container. Você não vai comprar um container, o container não é seu. Né? Então, ela vai te alugar esse container para botar sua carga dentro e mandar para fora. Ou trazer para cá, no caso da importação. Tá? Então, além do frete internacional, só para lembrar, gente, o frete internacional nada mais é do que um espaço navio. Você está pagando um espaço navio que vai trazer sua carga para cá. Tá? Então, além do frete internacional, existe uma coisa chamada demurragem. O que é a demurragem? A demurragem nada mais é do que o aluguel do container. Tá? Então, as empresas, as armadoras, ou seja, os donos dos navios, são também os donos do container. Então, além do frete internacional, ou seja, do espaço no navio, tá? Ela vai te cobrar pelo aluguel do container. Como é que é feita essa cobrança? Para vocês saberem. Essa cobrança é o seguinte: já está dentro do pacote, já está dentro do frete nacional. Uma vez ela entrou em território nacional, você tem um free time, você tem um período, tá? Que normalmente é negociável, mas assim, o mínimo é 7 dias. Então, o despachante, o importador e o despachante, eles têm 7 dias, alguns dão 15 dias, tá? Tem de 7 ou 15 dias de free time, de tempo livre, para desembaraçar a carga. Para desembaraçar a carga e devolver o container vazio num terminal que ele vai designar aqui no país, no Brasil. Tá? Se você não fizer isso nesse tempo, ela começa a cobrar o que a gente chama de sobreestadia do container, que é a demurragem, nada mais é do que sobreestadia do container, sobreestadia do container. E esse aluguel é cobrado em dólar e é diário. Então a importação ela é muito mais, no linguajar chulo, ela é mais pauleira, digamos assim, ela tem que se desenvolver muito mais rápido, né? Porque você tem esse tempo. E se você não desembaraçar nesse tempo, e lembrando que a Receita às vezes põe um monte de, não é empecilho, mas põe uma fiscalização muito mais aguçada, muito mais ferrenha, digamos assim, você começa a pagar um aluguel diário. Um aluguel diário que varia entre 20 e 40 dólares. Então, com a taxa do dólar de hoje, gente, pagar 20 e 40 dólares por dia a mais, sai caro. Sai caro, né? Então, você tem, você tem mais essa taxa também. Tá? Aí você tem o fechamento do câmbio, tá? Você tem o fechamento do câmbio, a mesma coisa que eu tinha dito, né? A contratação do despachante aduaneiro, tá? Normalmente na importação, gente, o despachante ele é contratado antes, é um pouco diferente. Ele é contratado antes por quê? Porque normalmente a gente acompanha a saída da carga lá. Então, os nossos clientes já nos contratam antes. Ó, eu vou ter uma carga que vai sair, por exemplo, agora dia 1º de dezembro. De lá e vai vir para cá. Então, eu já começo a acompanhar essa movimentação. A agência marítima, ela já me informa. Né? Ela é obrigada a me informar. Né? Por e-mail, muitos criam o tracking, né? No próprio site, onde eu consigo rastrear se o container já saiu de lá ou não. E se ele está a bordo, a gente já sabe mais ou menos o tempo de trânsito, que a gente chama de transit time, que é o tempo de trânsito, a gente já sabe mais ou menos, dependendo do país, a gente já sabe, por exemplo, da Argentina para cá são 3 dias, né? Então a gente já sabe mais ou menos, já tem uma noção do tempo, né? E vai acompanhando também, eles vão informando a gente, tá?
E aí, por fim, são os recebimentos dos documentos, porque para fazer o desembaraço aduaneiro, ou seja, para fazer o despacho, né? Que eu explico tudo isso bem detalhado na sala de aula, que é o BL, o BL, gente, só um resumo, Bill of Lading. O BL é o RG da sua operação. Nesse documento chamado BL, você tem o importador lá fora, o exportador lá fora, o importador aqui. Ele identifica as pessoas jurídicas envolvidas, ele identifica o navio, identifica a viagem, todo navio ele faz várias viagens, certo? Cada viagem dele é identificada com um número. Ele tem tudo, ele tem a descrição da carga, ele tem a numeração do container, ou seja, o BL é um documento, eu costumo dizer assim, fazer um paralelo, ele é o RG da sua operação, ele é o RG da sua carga. Tá? Você tem a fatura comercial, você tem o packlist, que nada mais é do que o romaneio de carga, né? Então, esses são os 3 documentos básicos de toda importação e exportação. Existem outros mais, mas esses são os básicos. Sem esses 3, não dá para fazer a operação. Tá? E, por fim, a gente faz o quê? A gente faz o desembaraço aduaneiro, ou seja, a gente faz a liberação perante a Receita Federal. Porque mesmo a carga estando aqui em território nacional, enquanto ela não está desembaraçada pela Receita, a carga não é sua. Tá, pô, aí muita gente fala, pô, mas eu paguei por isso. Não, você pagou, ok. Mas enquanto a Receita não deu ok, né, você não pode levar a sua carga como se ela não fosse sua. Tá? Né? E para terminar, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui. Só fazer um adendo aqui. Existe no nosso ramo também o processo de carga desacompanhada, de bagagem, melhor dizendo, bagagem desacompanhada, tá? Esse é um processo à parte que é feito, tá? As pessoas confundem muito, tá? Quando a gente fala em bagagem desacompanhada, não é aquela bagagem que você leva num avião quando você viaja de um país para o outro, tá? A bagagem, realmente, ela envolve mudança. Então, existe muito isso, pessoas que se mudam, principalmente a trabalho, de um país para o outro, tá? E às vezes, já fiz processos de bagagem, a pessoa, por exemplo, vem para o Brasil, né, e traz a sua carga inteira, traz a sua casa inteira, perdão, traz televisão, traz geladeira, traz tudo. Isso chama-se bagagem desacompanhada. Isso também é um processo de importação, tá, gente? Existe isso. É feita uma declaração para a Receita, tá? A diferença é que ela não é tributada, tá? Essa é a diferença, que ela não é tributada. A não ser que a fiscalização entenda que isso não seja seus bens, tá? Porque tem muita gente que utiliza desse artifício para trazer carga para revender aqui. Aí, se ela desqualificar isso, você vai pagar uma multa de 50% sobre o valor da carga, uma multa bem pesada, tá? Então, gente, basicamente, esse é o beabá de uma importação e de uma exportação, tá, gente? É claro que, como eu falei, existe, assim, muitos processos paralelos, né? Muita coisa para falar ainda, que na sala de aula eu tenho mais tempo para falar, mas o básico é isso que eu apresentei para vocês. Deixa eu ver. Eu não sei se o Emerson vai vir para perguntas agora, não sei. Henrique, obrigado por essa primeira parte, que a gente vai ter um monte de pergunta no chat. Eu vou passar alguns recados para o pessoal, porque esse assunto é bem interessante. Aqui no grupo nós temos artesãos, nós temos muitas pessoas que fazem algumas coisas e têm interesse em avançar nessa conversa. A gente tem o pessoal de Portugal, a gente tem o pessoal que faz artesanato aqui no Brasil, então, de repente, eu estou com a Marlene ali já imaginando coisas, eu estou com a Cleide aí imaginando coisas, então a gente tem que passar mais informação. Eu vou dar uns recados aqui, vou passar aquela minha apresentação, até para poder o pessoal, para poder alinhar com todo mundo, e aí depois eu já libero para perguntas. Deixa eu ver se o Luiz estava com uma pergunta que ele fez. Deixa eu ver aqui. Aí eu libero para perguntas. E
para poder a gente conseguir entrar nessa parte do bate-papo, tá bom? Deixa eu pegar aqui também compartilhar minha tela. E aí depois você vai entrar numa sabatina aí do pelotão. Vamos lá. Vamos lá, só um minutinho. Compartilhar a tela. Consegue ver minha apresentação? Sim, sim. Eu tô vendo. Tá ótimo. Sim, sim, sim. Então, vamos lá. Alguns recados, né? Sempre eu faço isso no começo, mas como hoje tinha o assunto do Henrique, vai fazer sentido agora também, junto com nossas ferramentas, eu queria primeiro que ele falasse. Nós estamos mudando aqui de pelotão de empresários para pelotão de ideias, porque a gente sabe que existem muitos empreendedores e estudantes que estão nos acompanhando, então a gente vai abrir mais o leque. Então a gente vai transformar o ideal agora vai ser pelotão de ideias, rumo ao novo normal, e não especificamente empresários, tá? Porque também professores, tem uma série de outros profissionais que estão nos acompanhando, então a gente vai fazer isso para melhorar, para abrir mais o nosso leque. Eu vou fazer alguns recados para vocês, para que a gente possa caminhar. Primeiro, como o Luiz falou no começo, né? Eu sempre faço uma imagem do panorama atual aqui no Brasil. E a gente eu não coloquei o de Portugal aqui, mas de Portugal também está bem mais preocupante, né? A segunda onda está pegando bem forte aí em Portugal. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência de subida nesse momento. A gente estava numa queda e a gente entrou numa tendência de subida. Essa tendência de subida, na minha opinião, foi causada pelo próprio movimento das eleições, porque muita gente se movimentando, fazendo reuniões e promovendo aglomeração. Então, se eu estiver certo, deve voltar a cair daqui a mais ou menos uns 15 dias. Mas o sinal é de aumento. Isso significa que, quando esse pelotão foi criado, a ideia era combater os efeitos econômicos da Covid-19, e depois a gente começou a direcionar para essa retomada, né? A ideia do novo normal. Está havendo um relaxamento, de uma forma geral, é como se a gente tivesse, ou o brasileiro, ou as pessoas estão se acostumando com isso, estão tocando a vida como se nada estivesse acontecendo, e por isso essa tendência de alta, ou a gente ainda vai ter mais tempo de enfrentamento. Então, quanto mais a gente compartilhar as nossas ideias e mais a gente, um ajudar o outro, acho que vai ser mais fácil passar por essa etapa. A gente já está bem avançado com bastante conteúdo sobre isso também. Para lembrar e também para informar as pessoas que estão chegando agora, o site que a gente utiliza para o pelotão é o www.clubeinternet.com.br. Entrando no Clube Internet, você tem um botãozinho lá em cima ou ali embaixo também, que é o Aliste-se. E quando você se alista, você faz parte do grupo e aí você é alertado, as pessoas, quando a gente vai ter a reunião, a gente vai lembrar você e você vai saber do que está acontecendo e vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Bom, se você clicar na opção Aliste-se, você vai cair numa landing page, onde você tem um formulário para preencher com os seus dados. E assim que você preencher os seus dados, esses dados são enviados para o backsite e nós vamos avaliar se não é spam, se é uma pessoa, se é um robô, se é alguém. A gente entra em contato e cria uma senha para você ter acesso a todas as ferramentas. Depois que você já tiver recebido essa senha, aí eu estou lembrando aí que o acesso é através do www.clubeinternet.com.br. Você abre esse endereço pelo telefone celular e aí você clica nesse botãozinho do site, que a gente chama de menu de hambúrguer, que é ali em cima. Vai abrir o menuzinho e tem uma opção logo abaixo chamado Baixar BS Studio. O BS Studio é a ferramenta de trabalho do grupo, tá? A ferramenta de trabalho do pelotão é o BS Studio. Então, você baixa esse aplicativo, ele está disponível para iPhone e está disponível para Android. Depois que você baixou esse aplicativo, você vai colocar o servidor ali
para www.clubeinternet.com.br, vai colocar o seu usuário que você recebeu pelo WhatsApp, alguém vai entrar em contato com você depois do alistamento e vai te passar um usuário e uma senha. Você coloca a sua senha e automaticamente você tem acesso à nossa ferramenta. Quem já é cliente do Backsite tem acesso à ferramenta também, inclusive no seu próprio servidor com os assuntos da sua empresa. Quem não é, pode usar por aqui, é tudo gratuito, tá? Quem já é cliente do Backsite tem a versão paga e aí usa lá na empresa. Quem não é, usa por aqui e é uma versão livre e nunca será cobrado dentro do pelotão. Bom, o que nós temos aqui, para quem não conhece, um cabeçalho, que é importante para navegar entre os mundos, a capa que informa onde você está. Nesse momento, quando você fizer isso, você vai estar dentro do pelotão. Você tem as ferramentas, e a cada reunião eu libero uma ferramenta. E o rodapé e a navegação ela é bastante tranquila de ser feita, né? Vamos começar a entender um pouco mais, para quem já conhece, a gente vai só avançar. Bom, primeira coisa, quando entrar no aplicativo, clica no botão de hambúrguer, aqui no aplicativo é ali na parte inferior. Depois que clicou no botão de hambúrguer, você vai entrar na opção perfil, e aí você vai descrever bem quem você é, né? Você vai falar qual é o seu trabalho, você vai colocar uma foto e você vai alterar esses dados para poder ficar com uma boa, como se fosse aí a sua página dentro da nossa plataforma. Todo mundo que tem uma página faz parte da nossa rede e pode ser encontrado e pode encontrar outras pessoas com os diversos serviços, pode oferecer serviços, enfim. Esse espaço aqui é para justamente a gente trocar mesmo, para isso que serve. Vamos seguindo, aqui é o Vitor, por exemplo, que está ali como consultor de TI do Backsite, tem lá a página dele, tem os acessos dele, né, WhatsApp, e-mail, onde ele está, e ele consegue se expor aí e colocar à disposição dos demais. Sempre no botão lá em cima, onde está escrito backsite.com.br, ou no botão Home, você volta para essa página inicial do aplicativo. Então, começou a explorar, começou a navegar, não sabe como voltar para a primeira página, é só clicar ali em backsite.com.br e você cai de volta na página inicial do aplicativo para poder continuar explorando. Esse cabeçalho, a capa, as ferramentas e rodapé. Bom, vamos seguir. A parte mais importante do aplicativo nesse momento, que é o conteúdo exclusivo, é a academia. Se você entrar nessa opção da academia, o que você vai ter? Você vai ter acesso a todos os vídeos que nós já tivemos aqui no pelotão. Seja vídeos de entrevistas, vídeos de treinamentos ou de palestras, você vai encontrar tudo separadinho aqui. É bem legal porque você vai ter as reuniões, né? E você clicando em cada uma das reuniões, você tem ali separadinho cada palestra e cada instrução aí de uso da ferramenta. Então, o uso do aplicativo fica muito fácil. Tem bastante palestra que a gente fez por aqui e é um conteúdo exclusivo do pessoal que está no pelotão, tá? Nunca será cobrado, sempre estará aí à disposição. Hoje eu vou falar sobre o módulo do processos. Esse módulo, ele é um módulo muito importante para quem quer se aprofundar em qualquer um desses assuntos. O que nós fizemos aqui foi o seguinte: quando a gente entra no módulo de processos, ele automaticamente vai te mostrar processos em andamento. Então, a gente vai liberar para que as pessoas possam enviar ali os pedidos de processo para a gente poder começar a, de repente, orientar e trocar informação e bater papo sobre esses assuntos. Quando você entra no módulo de processo, lá no rodapé, no botão central, você pode navegar por tipo de processos. E olha qual foi o primeiro tipo que eu cadastrei para a gente poder avançar. Justamente o tipo chamado comércio exterior, que é para poder aí privilegiar o Henrique e orientar o pessoal dentro do conteúdo que ele passou. Quando você clica no processo comércio exterior, ele vai abrir ali os 10 passos que o Henrique acabou de orientar. Então, desde a organização da empresa, do produto, o alinhamento com a receita, o contato com o comprador. Então, os passos estão ali. Lá em cima você tem uma orientação, se você está trabalhando
como exportação ou como importação. Se você clicar naquele combo lá de cima, você vai poder mudar entre exportação e importação. E para poder visualizar quais são esses passos. Uma outra forma de navegar também, no rodapé, você tem um botão para poder olhar por departamentos. Se você clicar no departamento, ele automaticamente mostra os departamentos da sua empresa ou que você tiver para trabalhar. No caso do Pelotão, a gente tem um departamento único. O ano que vem, a gente já está crescendo bastante, já tem tem mais de 100 pessoas já cadastradas no Pelotão, a gente vai colocar departamentos ali, quem é comércio, quem é indústria, quem é serviço, a gente vai criar departamentos para poder ter reuniões, às vezes, mais focada no assunto para o pessoal mais direcionado. Mas, a princípio, a gente tem um departamento único, que é o Pelotão. Você entra no departamento, por exemplo, aparecem ali quais são os processos que estão em andamento. Ali eu cadastrei um processo meu para poder a gente dar sequência. Uma outra forma de encontrar processos em andamento também é lá embaixo, na opção de buscar. Você pode buscar por texto, por título, pode buscar por qualquer outro assunto e pode entrar para encontrar os processos que estão em andamento. Tá? Qualquer forma de busca vai trazer a lista de processos. Se tiver 1, 2, 10 processos, vai estar ali listado. Eu criei um só, que foi o processo da Tecnoponta, que é um trabalho que a gente está fazendo, que é a ideia de exportar os treinamentos da Tecnoponta para rodar em Portugal. Então, a gente está trabalhando com essa opção. E se você clica no processo que está em andamento, ele vai mostrar ali todos os dados daquele processo. Como é que está a exportação, importação, de quem é o dono do processo, como é que vai seguir. Se você rolar essa página para baixo, ele vai te mostrar toda a movimentação do processo, quais as etapas qual etapa que ele já realizou e lá embaixo quais são as etapas previstas, né? Então, o Henrique falou aí de 10 etapas para exportar. O que eu fiz? Eu cadastrei o processo e está na primeira etapa. Eu estou verificando se a empresa, enfim, Tecnoponta tem condições de exportar treinamentos e como que a gente vai fazer isso. Então, já está parado naquele ponto e eu vou desembaraçar isso, eu vou conversar com ele, vou verificar, vou procurar ajuda, vou até resolver. Resolveu, a gente vai falar sobre o produto, que é o treinamento, e aí a gente vai também avançando. Então, quem quiser começar pede para a gente cadastrar o seu processo e a gente vai avançando junto, vai batendo papo, vai conversando, vai procurando ajuda. O objetivo do Pelotão é esse mesmo, é um ajudar o outro e a gente conseguir seguir, né? Quando você entra em uma movimentação específica, ele tem um detalhe ali, quem movimentou, quando foi, a data, o horário, e você consegue acompanhar o processo passo a passo. Vamos seguindo. Lembrando, só para finalizar, então, se você já estiver andando explorando a ferramenta de processo e quiser voltar para a academia ou para outro lugar, você clica ali em cima na backsite.com.br que ele volta para home. E você pode usar o radar, o ponto, tarefa, mural, processos, vendas, tudo aquilo que a gente já viu aqui nas reuniões, você já vai conseguir acessar novamente. Ainda sobre a nossa ferramenta, a nossa próxima reunião vai ser no dia 10/12 de 2020, e a gente vai liberar o saque, que é uma ferramenta para encantar o cliente, né? Uma ferramenta para você conseguir manter o seu cliente, reter o seu cliente, né? Está difícil nessa fase de conseguir clientes novos, a gente tem que conseguir deixar os que nós temos satisfeitos e encantados. Então, eu vou convidar alguém para poder fazer a palestra sobre encantamento de cliente. Inclusive, se tiver alguém disponível nessa reunião e quiser se manifestar e quiser fazer a palestra para a gente, é só mandar para mim um contato e a gente faz, tá? Então, a gente vai falar sobre encantamento de cliente e a gente vai liberar o saque no dia 10/12 para todo mundo também aprender a usar. Mais uma informação interessante, já falei também na última reunião, no site www.clubeinternet.com.br você tem lá o app do Pelotão. Esse app do Pelotão, ele é um jogo, ele é uma forma da gente conseguir informações, trocar informações de forma divertida. E entre as ferramentas que nós temos lá, uma delas é a ferramenta de avaliação. Eu gostaria muito que vocês baixassem esse aplicativo e preenchessem as avaliações para que a gente pudesse fazer diagnóstico de mercado e trocar informação. Depois eu passo relatório para vocês. Para quem preencheu, claro, passo relatório para que a gente possa mostrar, olha, o que o Pelotão está entendendo sobre os diversos assuntos que nós estamos avaliando ali, tá? Comércio, cultura, economia, enfim, diversos outros desses
assuntos. Eu disse que eu seria rápido e fui. Agora a gente vai começar ali com o Henrique, tirar novamente as dúvidas para a gente poder avançar nesse assunto comércio exterior. E, se for o caso também, depois, se o Henrique quiser passar outros passos, passo a passo, a gente coloca mais no aplicativo para poder orientar as pessoas em relação a esse assunto. Viu como eu fui rápido? Já terminei. E aí o Luiz pode conduzir a parte das perguntas. Pode ser perguntas por Henrique, também pode ser perguntas a respeito do aplicativo, do alistamento. Qualquer coisa, qualquer pergunta que tiver, a gente entrou nessa fase agora, que é o final da nossa reunião. O Vitor, tá mudo aí. A impressão minha, apareceu o Batman atrás de você aí. Foi o Lucas. Eu vou trocar de computador porque esse aqui não está funcionando direito. Tá bom. Eu estava aqui olhando ali, esperando o Luiz falar, de repente apareceu o Batman atrás do Vitor. Eu falei, olha... Ele veio me salvar. Ele veio me salvar aqui, literalmente. Falei, agora quem poderá nos salvar? Apareceu o Batman. Vamos lá. O Henrique, tem várias perguntas para você. Vamos fazer as suas primeiro, ok? Depois a gente passa para os do aplicativo. Certo. O Emerson perguntou sobre carga solta. É possível fazer exportação de poucos produtos? Quem cuida disso para um artesão, por exemplo? Se eu quiser mandar um jarro, ou seja, uma coisa a poucos volumes, né? Como é que isso funciona? Então, existe... Jarro não, 10 jarros, vai. Não, dando um exemplo. Um jarro grande. Exatamente, assim, existe... Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. Então, existe a importação da... Existem duas formas de você importar. Através de container, você lota o container, né? Ou não, vai do teu financeiro, do teu poder aquisitivo, ou mandar como carga solta. Que são lotes de cargas que muitas vezes não cabem dentro do... seria muito custoso você alugar, fretar um container só para mandar isso, tá? Então, existem algumas agências marítimas que chamam de NVLCC, que elas fazem exatamente isso. O que elas fazem? Elas pegam, por exemplo, você quer importar 10 jarros, eu quero importar 20 cadeiras, o Emerson quer importar 10 mesas. Então, essas empresas, elas coletam esses pequenos clientes, tá? Levam para um terminal dela, obviamente é um parceiro dela, junta esses clientes, põe dentro do container e manda, né? E manda através de carga solta. Porque no navio não vai carga solta, não pode ir a carga solta, ela tem que ir dentro de um container. Mas não necessariamente significa que você vai alugar um container, por exemplo, como você falou, você tem 10 jarros para mandar, você não vai alugar um container, pagar aí $2.500 de aluguel de um container, que é o que mais ou menos custa um container pequeno, nós estamos falando de $2.500 ou €2.500, no caso da Europa, só para mandar 10 jarros. Você vai contratar uma empresa dessa, ela vai recolher sua pequena carga, né? Vai recolher a carga do Emerson, vai recolher a minha, aí ela vai fazer essa logística, botar no container e mandar. E lá no seu destino, né, ela vai fazer esse desmembramento, entendeu? Então, existem empresas que fazem isso. Tá? Ok. Agora, no caso de uma carga muito pequena, assim, por exemplo, falou um jarro, não compensa. Compensa mais, às vezes, você, sendo bem sincero, bem franco, não compensa você mover essa logística toda para isso. Compensa você usar um FedEx da vida, um DHL, uma carga muito, muito pequena nesse ponto, tá? Tipo correio mesmo, né? Tipo um correio, exatamente. Eu não vou enganar uma pessoa e falar assim, pô, eu vou te cobrar os honorários dos despachantes para você mandar um jarro, né? Seria muita canalice, né? Então, você pode contratar não, Luiz, é que eu fiz a pergunta e o Luiz deu uma simplificada muito grande. Eu falei, não é isso. Por exemplo, eu tenho a Marlene lá em Portugal, eu tenho aqui a Cleide aqui no Brasil. É um exemplo clássico do que eu estou falando. A Cleide ela é artesã, né, Cleide? E ela produz ali uma série de materiais e produtos que são característicos do Brasil. Certo. E a Marlene lida com uma série de pessoas lá em Portugal que também, de repente, poderiam ser interessadas por esse assunto. Então, certo. De repente, ela fala assim, olha, vamos fazer um lote aqui, vamos mandar 500 peças para poder ser vendido por lá. E para poder criar essa rota entre a Cleide, por exemplo, e a Marlene, ou a Laís, que estão em Portugal,
nós teríamos que ter ali alguém que orientasse. Foi por isso que, na última reunião, eu sugeri que nós procurássemos alguém da área de comércio exterior, e aí por isso que essa reunião está acontecendo. Então, a pergunta não era um jarro para poder usar o correio, não. A pergunta era isso aí mesmo, era um lote ali, mas que não fosse o suficiente para encher um container. Aí, como seria nesse caso? Mas você já respondeu, está muito bem respondido. Posso só fazer uma contribuição? Claro. É assim, essa situação que o Henrique descreveu, aqui em Portugal é muito comum a comunidade africana utilizar esse processo de... Eu não sei se é uma empresa, mas eu tenho muito contato com essa comunidade. O que acontece? Eles mandam, sim, um jarro, eles mandam, sim, coisas pequenas, roupas, utensílios, mas, assim, vai tudo para um container só. Enquanto o container não é lotado, preenchido, eles vão ali agregando. E isso é uma coisa recorrente, é um hábito. Tem sempre um container a ser preenchido, entende? Então, assim, isso, e também é só essa cultura que tem esse hábito de mandar as coisas para a África dessa maneira. E existem várias empresas que fazem isso o tempo todo. É recorrente, sabe? E não vejo isso nas outras comunidades, já não existe esse... Eu acho que isso é um hábito que tem que ser criado e tem que haver o envolvimento das pessoas, não é? O conhecimento de que existe essa possibilidade de utilizar, né, essa exportação, por assim dizer, dessa forma. Porque também o que eles dizem é que sai muito mais barato do que qualquer outro tipo de envio, que não seja assim, tudo junto, tudo num container só. Era só para... Mas eu acho que o Henrique deve conhecer esse mesmo processo no Brasil, a gente não conhece. Ele deve conhecer alguma empresa que tem lá o container à disposição para poder encher. Provavelmente deve haver. Aqui é muito comum, é uma coisa que as comunidades elas têm conhecimento. Aqui é mais difícil acontecer isso, mas, assim, de qualquer forma, existe uma empresa por trás, né? Existe uma empresa por trás que faz essa logística, tá? Ela pega e classifica tudo como artesanato, por exemplo, e ela como a senhora mesmo falou, ela lota o container para mandar. Né? Ela vai lotando, o container fica lá disponível, vai lotando para mandar. É o mesmo princípio, né? Talvez demore um pouco mais no seu exemplo. Vamos lá, a Laís fez várias numa só. Se não existe prestação de serviços para o comércio exterior, por que não é declarado na Receita? Como funciona para contratar serviços vindos do exterior? Não, o serviço, ele não existe uma declaração de importação para um serviço. Né? A declaração de importação são feitos para bens, né? Então, nessa parte, já não vamos falar em receita, você esquece a aduana, esquece a Receita Federal. Lógico que existe a prestação de serviços internacionais, mas, assim, você não declara isso para a Receita. Aí já foge, aí eu já não tenho papel, não tenho função nisso aí. A empresa vai contratar a outra, a pessoa vai vir para cá, ou vai fazer remotamente, né, no caso de um software, por exemplo, né, vai fazer remotamente, e ela vai receber por isso, mas aí já não envolve a Receita Federal. Tá? A pergunta que ela está colocando aí, eu vou explicar para você, porque vai ficar mais fácil da gente... A gente tem interesse de abrir uma unidade Tecnoponta lá em Portugal. Quando isso acontecer, a gente vai ter situações de treinamento sendo dados aqui no Brasil para portugueses e treinamento sendo dado por portugueses para brasileiros. E aí isso vai acabar tendo uma troca de dinheiro nisso. E aí, se não é o despachante que cuida desse, porque aí o curso está sendo vendido e alguém está pagando em contas diferentes, em empresas diferentes. Sim. Se não é o despachante aduaneiro que cuida desse tipo, do desembaraço desse negócio, quem é para a gente poder ir atrás? Você sabe orientar? Então, não só essa situação também. Hoje eu presto serviço para as empresas aí no Brasil, Move Creative, Tecnoponta, vindo daqui. E eu não sei como que isso funciona também. Prestação de serviço para exterior e também se tiver outras empresas também daqui que querem fazer prestação de serviço para o Brasil, como que isso funciona também? A gente não sabe nem para quem perguntar, entendeu? Então, Laís, bom dia. Então, na verdade,
essa parte vai entrar a parte de contabilidade. Geral, por exemplo, nós temos um contador, né? Então, na verdade, o contador que vai fazer essa declaração desse serviço para a Receita. Mas, assim, não tem desembaraço. O que eu estou querendo dizer, assim, não existe o desembaraço aduaneiro para isso, entendeu? Você vai vender o curso, vai vender o serviço, o teu contador vai declarar na tua declaração de renda que foi vendido o curso, tal, lógico que vai ver a troca financeira, a troca de moedas, isso provavelmente vai envolver o banco, obviamente, não, mas assim, essa parte é mais a declaração de renda, né? Não tem desembaraço aduaneiro, você não vai precisar lidar com a Receita Federal para isso. Você vai lidar, sim, você vai lidar com a Receita Federal, perdão, você vai lidar com a Receita Federal na parte de IR, né? De imposto de renda, essas coisas, mas não na Receita, porque a Receita, na verdade, eu falo isso em sala de aula, e eu não falei na apresentação, então ela se divide em duas partes, né? Você tem a Receita Federal que cuida tanto da pessoa física quanto da jurídica, que é essa parte de ganhos, de rentabilidade, onde ela vai ter imposto, vai ter tudo, e tem a parte da aduana, ou seja, a parte do comércio exterior. Tá? Por exemplo, aqui em Santos, a parte da Receita que cuida dessa primeira parte que eu falei fica ali no canal 2, em frente ao campo da Portuguesa Santista, para quem conhece. A Receita, com quem eu lido, que cuida de desembaraço aduaneiro de cargas, né, ela fica ali ela é na alfândega, ela fica ali no centro da cidade. Então, essa parte de serviço foge ao minha alçada. Mas eu vou pesquisar, vou perguntar para o meu contador, posso perguntar para o meu contador, entendeu? Como é que, se eu fosse fazer isso, como é que faria isso? Mas assim, isso não tem a ver com desembaraço aduaneiro. É mais uma parte fiscal, de declaração de renda, entendeu? Então, se você puder perguntar para o seu contador, e a gente Sim. vai também aqui convocar a Romilda para que ela possa ir atrás dessa informação também, Romilda, para a gente poder ver como seria, tanto para a Laís lá, que já conhece outro prestador de serviço. Então, por exemplo, um desenvolvedor de sistemas aqui quiser prestar um serviço para uma empresa de Portugal, como ele emite nota e declara isso? Como resolve isso? E eu tenho mesma coisa... a dúvida de que se é trabalho do contador do Brasil ou do exterior, ou é dos dois juntos? Eu acredito que de ambos, né? Porque assim, um vai ter que declarar que está vendendo o serviço. O outro, principalmente, por exemplo, no caso de eu adquirir um serviço que vem aí de Portugal, por exemplo, eu vou ter que declarar, porque vai entrar dinheiro, vai sair dinheiro, eu vou pagar por isso, vai sair dinheiro, eu tenho que declarar para a Receita para onde está indo esse dinheiro. Ou no caso, por exemplo, no caso do Emerson, ele vai vender um curso em Lisboa, né? Ele vai entrar dinheiro na conta dele dos alunos de Lisboa. Ele vai ter que declarar para a Receita de onde está vindo esse dinheiro, porque ninguém dá dinheiro assim, né? Ele vai ter que declarar que é um curso que ele vendeu. Então vai entrar nessa parte. Mas vamos levantar isso aí. Eu vou levantar então, o meu por isso contador. que, isso por foge isso ao meu dia a dia, né? Mas vamos levantar isso aí, vamos embora. Mas é um desafio aí também, porque eu acho que nós Sim. temos a Romilda, que é contadora, que está cuidando da parte de cá, aí tem que ter um contador do lado de lá e tem que ter um despachante de serviceiro aí que faça isso. Sim. Vamos levantar, vamos embora. O desembaraço eu disso. acho que a gente vai precisar desse serviço numa outra pergunta que eu fiz um pouco mais para baixo, sobre materiais levados e trazidos entre as empresas e essas coisas. Vamos seguindo para a próxima pergunta. Diz aí, Vamos lá. Elis. 3. 2, sobre abrir filiais de uma empresa brasileira no exterior, em assuntos de comércio e relações internacionais, que vamos descobrir como fazer isso? Essa já foi. Então, beleza. Já falamos. Entre filiais? Abrir empresa. Ah, não, sim, existe, por exemplo, eu tenho o nosso principal cliente é a Procter & Gamble, famosa, Procter & Gamble, a P&G, né, ela é pasta de dente, é fralda, a gente importa muito insumo para fralda Pampers, né, então assim, ela tem a matriz dela lá fora e tem a filial no Brasil, mas mesmo que sejam empresas, a mesma empresa, digamos assim, existe todo o processo de importação também, entendeu, da matriz para a filial. Não tem por Mesmo onde que não haja venda. Oi? Mesmo que não haja venda em si, só o tráfego entre uma e outra já passa pelo mesmo processo. Mas é caracterizado como se fosse uma venda, entendeu? É como se a matriz estivesse vendendo para a filial. Okay. Entendeu? É caracterizado. Não existe a venda de fato, mas assim, vai ter que emitir nota, vai ter que. Existe sim. Ah, ok.
Agência marítima, o pagamento é feito mensalmente ou pode ser feito em uma viagem única? Boa pergunta. Não, esquece esse negócio de pagamento mensal, porque assim, não é um serviço de assinatura, tá? Não, isso não é um serviço de assinatura como um streaming digital que a gente está acostumado. É por embarque. Então, cada embarque seu, cada negociação, né, seja de uma carga solta, um container, 2, 3 ou 10 containers, é feita aquela negociação, aquele trâmite, naquela movimentação vai ter as taxas daquela movimentação, entendeu? Por cada processo vai ser cobrado as devidas taxas, tá? Tá respondido? Você ficou claro, gente? Sim, sim. Tá. Container de 10 pés é contratado também pela agência marítima? Não, então, como eu falei, o container de 10 pés ele é muito raro, né? Ele é mais usado nos aeroportos, para movimentação nos cargueiros, nos aviões cargueiros e até internamente, né? Você não vai ver na rua nem nada. Então, ele não é contratado. O container de pés não é contratado. Geralmente são as próprias empresas. Por exemplo, a DHL. Eu dei o exemplo da DHL. A DHL é mundialmente famosa, né? As encomendas dela vão muito por avião. Ela deve ter seus próprios containerzinhos lá, né? Pequenos, onde ela coloca essa carga e ela não é cobrada, não é alugada nem nada. Tá? Você nem vai ver na rua. Você nunca viu. Eu, por exemplo, em 23 anos de profissão, nunca vi em 40 anos de vida, nunca vi um container desse na rua, tá? Entendi. Então, você não contrata ele. Temos que contratar o terminal de carga só no Brasil ou também no país de destino? Nos dois, em ambos, tá? Em ambos. A diferença é que, por exemplo, aqui no Brasil, você tem a opção de lidar diretamente com o terminal, tá? E o que a gente chama de fechar uma tabela com ele. O que significa fechar uma tabela com o terminal? É você fala para o terminal, olha, eu vou ser seu cliente, eu vou ter vários embarques, tá? Eu vou ser seu cliente direto, eu não vou colocar em outro terminal. Eu quero depositar a minha carga sempre no seu terminal. E ele vai fazer uma tabela de preço diferenciada, tá? Você não vai utilizar o que a gente chama de tabela pública. Todo terminal tem a tabela pública e tem as tabelas que ele fecha com cada cliente, tá? Isso é interessante, isso é um dado interessante para você fugir de tabela pública. Então, se você tem, por exemplo, se você tem interesse em fazer essa movimentação mais de uma vez, de importar mais de uma vez, por exemplo, procure o terminal, né, e faça uma tabela à parte com ele. Ó, você é seu cliente, porque a tabela pública é muito cara, gente. É um assalto à mão armada, tá? Se cai na tabela pública, chega, não é ilegal, mas é muito imoral o que eles cobram, entendeu? É muito imoral o que eles cobram, tá? E no caso, por exemplo, da carga solta, a gente estava falando anteriormente, muitas vezes você não precisa nem se preocupar com o terminal. A própria agência marítima, tá? Ela já tem um contrato com o terminal, ela já vai designar um terminal e no preço que ela vai te passar já está incluso essa armazenagem, tá? Eles oferecem o pacote completo, né? Tipo, oferece o pacote completo. Já fazemos tudo. Bem por Então, aí. quando contratar a agência marítima, se for uma carga pequena, que eu não for pegar um container só para minha empresa, eu não preciso me preocupar, então, com o terminal. o terminal. Não precisa se preocupar, okay. Porque com certeza no preço que ela vai te passar, ela já vai falar para você, ó, essa sua carga vai para o terminal X, tá? Vai, por exemplo, lá para Santos Brasil, no Guarujá, né? Vai lá para Santos Brasil, que eu já tenho acordo com eles. E nas taxas que ela vai te passar, já vai estar inclusa essa armazenagem, já vai ter uma tabela própria para ela. Então, quando é carga solta, você não se preocupa com o terminal. E isso no país de destino também? Também, no país de destino, a agência que vai te dar todo esse caminho, né? Por exemplo, só para vocês entenderem melhor, ficar um pouco mais claro, né? Nos nossos clientes, quando tem uma carga, a gente já tem tabela, né? A gente já precisa se preocupar com o que a gente chama de redestinação. O que é redestinação? Por exemplo, o meu cliente liga e fala, olha, eu vou embarcar um container agora no dia 1º de dezembro, tá? Ele vai chegar aí. Então, eu já peço a documentação antecipada, porque eu tenho que ficar acompanhando. Por quê? Quando eu tenho prazo de até 48 horas antes da atracação do navio aqui no Porto de Santos, para quê? Para designar qual é o terminal que eu quero. Então, por exemplo, eu trabalho muito com a Transbrasa. Nós temos uma parceria muito forte com a Transbrasa, tá?
Então, eu já tenho que dizer para a Transbrasa, ó, Transbrasa, tá chegando, tô te mandando esse documento de um cliente meu, para quê? Para o setor de captação ir lá e buscar esse container. Entendeu? Quando é carga solta, eu nem me preocupo com isso. Eu não preciso me preocupar com isso, porque a agência marítima, qual foi contratado o frete nacional, ela já vai designar a carga para esse terminal. Entenderam? A agência marítima é que vai cuidar do container dela, né? Não é seu. Aí você só vai comprar esse serviço dele. Exatamente. Essa CIS aqui eu não entendi, Laís. Qual é mesmo o passo 4 e 8? Porque na apresentação da exportação, não sei se eu estava anotando e ele passou rápido, eu não peguei, eu acho que era o 3 ou 4 e o 8 que eu fiquei sem entender qual que era o passo na apresentação dele. Tá bom, enquanto ele procura, vamos para a próxima. Qual a diferença entre agência marítima e despachante aduaneiro? Então, na verdade, a agência marítima, ela vai fazer esse frete internacional, como eu falei para vocês, tá? E o despachante aduaneiro, ele vai fazer o desembaraço da carga, ele vai lidar com a Receita e com os órgãos anuentes. O que são os órgãos anuentes? O Ministério da Agricultura, a Anvisa, ele vai fazer o desenrolar, ele vai fazer o desembaraço da carga, ou seja, vai liberar a carga. A agência marítima não faz isso, tá? Assim, algumas oferecem, como você mesmo disse agora, o pacote completo. Algumas contratam despachantes, por exemplo, aduaneiros para serem seus funcionários, né? E ela oferece para a pessoa o serviço completo. Entendeu? Ó, eu tenho um despachante contratado, eu trago a sua carga, eu já faço o desembaraço e já te entrego na sua porta. Existe algumas que fazem isso. Não sei se é um assunto de Comex ou RI, ou RL, não entendi. Mas é uma dúvida que tenho. Se uma empresa tem filial no exterior e precisa mandar insumos materiais para fora, tipo equipamentos, móveis, também usamos esse processo? Sim. Você tem que declarar para a Receita que você está mandando material. De qualquer forma, tudo que entra e sai do país tem que ser declarado para a Receita Federal, para a aduana, né? Tudo tem que ser declarado. Não tem como fugir disso. Aí é o caso também de contratar a agência marítima, o despachante aduaneiro. Sim. Você tem que fazer o desembaraço, tem que declarar, você tem que fazer o desembaraço aduaneiro. Nada entra aqui sem isso. A não ser o produto do próprio governo, né? Uhum. Quem fez essa pergunta, Luiz? Eu. Mas... Tá. E aí já agora a cliente está perguntando, e o processo para exportar artesanato? Acho que você já falou sobre isso, né, Henrique? Sim. É o processo de uma carga solta, né? Porque artesanato geral, duvido muito que, né, seja um cliente que gostaria. Tomara que seja um cliente que vai encher um container inteiro. Né? Mas no caso não é, entra no caso que eu falei da carga solta. Tá, não, mas existe a opção, porque na verdade existe uma associação de artesãos. E aí pode ser que seja uma grande quantidade de artesanato, porque são muitas pessoas com o mesmo objetivo. Só depende de criar a rota lá em Portugal, por exemplo, saber quem vai comprar e como vai chegar lá. E aí isso é uma parte bem importante, definir a outra ponta, né? Sim. Por isso que está aí a Marlene e a Laís lá, para poder, de repente, ajudar, se for o caso. A Marlene está perguntando, existe alguma diferenciação ou classificação entre os exportadores? Por exemplo, um pequeno ou grande exportador? Não. O que existe... Perdão. O que existe é na questão da habilitação, tá? Então, por exemplo, vou falar no caso da importação, que é mais detalhado, eu até gosto mais de falar. A habilitação, a Receita, ela denomina radar, digamos assim, né? É o radar que ela chama. Então, existem três, basicamente, hoje em dia, atualmente, tem 3 tipos de radar, que é até $50 mil, tá? Depois até $150 mil e depois o ilimitado, tá? Então, obviamente, aí já enquadra se é pequena, média ou grande empresa, né? Então, por exemplo, se o Emerson hoje for fazer o cadastro da Tecnoponta na Receita para ser importadora ou exportadora, por exemplo, inicialmente a Receita vai dar para ele o radar de $50 mil,
tá? Ou seja, ele tem $50 mil para movimentar em dinheiro no prazo de 6 meses. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se ele vender um material, por exemplo, ele utilizar $25 mil, esses $25 mil só vão voltar para a conta dele daqui a 6 meses depois de exportado, por exemplo. Né? Então, ele tem $50 mil para operar. O segundo passo, a Receita libera até $150 mil. Tá? E o terceiro estágio, o último estágio, é o ilimitado. São as multinacionais. Não existe limite. Por exemplo, no caso que eu dei, o nosso principal cliente é a Procter & Gamble, eu tenho declaração de importação que a gente faz no valor de R$1 milhão. Entendeu? Assim, facilmente para eles isso. Então, eles têm um radar ilimitado. Entendeu? Ok. Depois tem uma pergunta sobre o aplicativo, mas o aplicativo vou deixar por último, tá, Emerson? Claro. Com relação, quem está perguntando é a Marlene, tá? Com relação à taxa de exportação, existem produtos com algum benefício fiscal ou taxas reduzidas? Então, no caso da exportação, praticamente não existe imposto. Tá? Não, você vai arcar com as taxas administrativas, com as taxas portuárias e com as taxas que a agência vai te cobrar. O aluguel do container, por exemplo, que eu te falei, um container pequeno aí na faixa de $2.500 e um container grande de 40 pés na faixa de $3.500, $3.500. Tá? É mais ou menos uma média de preços aí. Tá? E todas as outras taxas. Mas não existe imposto. Na importação, sim. Aí existe uma carga tributária maior. Inclusive por produto, né? O ferro tem uma taxa especial. Exatamente. Luiz, entra naquele que eu falei do NCM, do código, né? Então, para que é importante o NCM, o código, que a gente vai enquadrar essa carga? Porque as alíquotas dos impostos são dadas de acordo com esse código que você vai colocar. No próprio sistema da Receita já tem. Se eu colocar o código X, eu já tenho lá 10%, por exemplo, 10% de II, que é imposto de exportação, 20% de IPI. Se eu colocar o B, o código B, já muda. A taxa pode subir, pode aumentar. Então, isso é proporcional. Quer dizer, é uma relação direta com as alíquotas dos impostos. Entendeu? Aproveitando o gancho, essa foi o que fiz também com relação às alíquotas. Você tinha dito que existem empresas que vivem desse serviço, ou seja, ele ajuda você a classificar o produto que você tem. Isso. Então, imagina que nós vamos lá e contratamos uma empresa e trazemos o produto, aí o fiscal falou, não, mas isso é a classificação está errada, faltou uma vírgula e nós somos taxados. Certo. A empresa que nós contratamos pode ser responsabilizada também? Pode e deve, né? Pode e deve. Mas aí isso pode acabar desencadeando até uma briga jurídica, né? Porque assim, pode ser que ela fale assim, não, eu classifiquei certo, se falar a fiscalização não classificou. Para a Receita não vai querer saber. Para você poder desenrolar a sua carga, você vai ter que pagar. Se não pagar, ela não te libera a carga. Você vai pagar do seu bolso e se a empresa não quer se responsabilizar, que você vai ter que fazer, acioná-la judicialmente depois. Entendeu? É por isso que eu falo isso muito em sala de aula, assim, esse ramo não é uma coisa assim tão simples, né? Você requer um certo caixa, tem que ter um fluxo de caixa bom, entendeu? Porque assim, existem, como você mesmo falou, existem às vezes algumas coisas que saem fora do padrão, uma multa, por exemplo, se você não adianta, a Receita ela é infalível na cobrança de imposto. Não tem por onde chorar, digamos assim, entendeu? Deixa eu emendar um comentário em cima do que o Henrique está falando, até para poder deixar claro para as pessoas aqui, tá? O Henrique, ele é professor da Tecnoponta do curso de importação e exportação, não é isso, Henrique? Isso, na parte mais de importação, né? Importação, né? Isso, comércio exterior. Aí o Anderson, ele está numa sala de aula aí, que é uma sala de aula para cursos ao vivo, né? Como essa reunião que a gente está fazendo aqui. Isso aqui poderia ser uma aula. E o Anderson está dentro do nosso estúdio número 1 ali, que de repente você pode estar ali dando esse treinamento para esse pessoal que está espalhado por esse Brasil e também Portugal, você vai saber onde essas pessoas estão. A gente não tem aqui uma referência geográfica, né? Uhum. Aí só fazendo uma propaganda, mesmo que aproveitando esse espacinho, a semana que vem é a chamada Black Friday, né? A semana da Black Friday. Sim, sim. Então, todos os treinamentos aqui no Ponta vão estar com 30% de desconto. E na sexta-feira, que é o dia,
vai estar com 40% de desconto. Então, para quem tem interesse, de repente, comprar um curso do Henrique, aí falar com a Amanda para colocar uma versão do seu curso ao vivo no nosso estúdio, para que essas pessoas possam de fora poder comprar também, viu, Henrique? Bacana, bacana, legal. Sabe que estranho, porque eu coloquei algumas perguntas aqui e elas não apareceram naquele outro computador. Aí eu tive que vir nesse colocar, mas teve outras que eu fiz que não apareceram. Então tem uma que não apareceu que eu vou fazer aqui agora, tá bom, Henrique? Claro, claro. E tem mais uma lá. Primeira, por exemplo, só uma média de preço, tá, Henrique? Você deve ter na verdade, porcentagem. Imagina que eu vou lá na China e compro o pendrive por R$1. Certo. Qual é o preço médio que ele chega no meu depósito aqui? Ou seja, paguei R$1 lá, qual é o preço que ele chega para mim aqui? Ou seja, de custo. Então... Tem uma porcentagem? Quantos por cento em cima? Eu não sei te dizer exatamente assim, porque assim, isso vai ter esse pendrive vai ter um código, tá? Por exemplo, eu não sei de cabeça agora qual que é a alíquota de uma pendrive, né? Se é 10% de I, 20% de IPI, às vezes alguns são zerados, né? Por exemplo, às vezes tem produto que recolhe zero, nada de I e recolhe 20% de IPI. Então vai depender muito do código que vai ser enquadrado, das alíquotas de impostos e vai depender do seu lucro, tá? Que você vai querer botar em cima... Não estou falando do preço final, estou falando do preço de custo mesmo. Eu paguei um real ali, quanto ele chega para mim aqui na minha porta. Depois eu decido quanto eu vendo, entendeu? Então, depende muito do enquadramento dos impostos, né? Do enquadramento do código, para a gente subsequentemente ver a alíquota dos impostos. Entendeu? E, obviamente, se você vai colocar, por exemplo, na sua prateleira aqui para vender, se você é um comerciante e vai estar comprando um lote para vender, aí você vai ter que embutir o preço do frete internacional, tudo isso vai agregar no seu produto, né? Entendeu? Isso depende muito. Aí, a outra, não sei se você sabe, a última que eu tenho aqui para fazer qual é o tempo médio de importação, por exemplo, da China? No momento que eu decido, que eu vou lá, compro o produto, coloquei dentro do container, quanto tempo, depois que está lá no porto, no container, que embarcou no navio, qual é o tempo para ele chegar aqui, desembaraçar e chegar no meu depósito? Então, vamos lá. O tempo de trânsito, o transit time que a gente chama, da China para cá é de 30 dias, em média. Então, demora 30 dias para vir o navio vir para cá, tá? Para chegar aqui. Chegando aqui, sendo um produto simples, né? Digamos assim, um produto que não requer, por exemplo, o Ministério da Agricultura ou a Anvisa, em uma semana a gente desembaraça isso aí, tá? Em uma semana. No máximo, uma semana. Agora, tendo, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ou se tiver uma Anvisa, for um produto de cosmético, por exemplo, que tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aí já pode demorar até 15 dias. Né? Porque já tem que fazer um processo paralelo com eles primeiro, para depois poder entrar na receita. Entendeu? E são órgãos que geralmente demoram um pouco mais. Tá? Então, 30 dias e se for simples, mais uma semana, e se for uma coisa mais complicada e não tiver em greve, aquelas coisas todas, elas fossem. Você disse bem, se a Receita não entrar em greve, sabe como é que é o Brasil? Sempre que a gente mora aqui no Porto, a gente acompanha muito, tem greve, está 90 dias parado, está 120 dias nem parado. fala, esse é o complicado, nossa profissão lidar com o governo é difícil, é um pouco difícil. Bom, Henrique, as suas acabaram, agora a próxima é para o Emerson, tá? Antes de entrar nas perguntas do aplicativo, Luiz, eu queria só que o Henrique pudesse explicar melhor para a gente, até para eu também aprender, que eu não conheço todos os treinamentos, o que especificamente ele aborda no treinamento dele, acho que seria legal. Tá, vamos lá, Emerson. O que eu abordo, né, é o Syscomex importação, né? Ou seja, primeiramente, normalmente os alunos que procuram o curso da Tecnoponta, o meu curso lá na Tecnoponta, o seu curso, na verdade, é gente que não sabe nada. O que eu tenho visto é gente que a pessoa chega lá e quer entrar no ramo, quer poder mandar o currículo para uma agência marítima, quer poder mandar o currículo para um despachante aduaneiro e não manja nada. Então, basicamente, eu introduzo eles nesse mundo, tá? Isso que eu falei tudo para vocês, claro que eu dou muito mais, assim, muito mais detalhes, né, do que é. E depois, a minha preocupação é ensiná-los ao quê? A fazer uma declaração de importação, tá? A saber declarar isso no sistema da Receita. Claro que existem muitas variantes, né? Assim como eu serei franco aqui, eu sou franco com os alunos, eu estou há 23 anos na profissão, mas eu ainda é um eterno aprendizado, tá? É um eterno aprendizado,
porque vira e mexe a receita sempre muda alguma coisinha, muda alguma regrinha, então é eterno aprendizado. Mas o que eu falo, assim, eu quero que os alunos saiam de lá sabendo isso, podendo colocar no currículo que sabe fazer uma declaração de importação, entendeu? Que sabe poder mandar o currículo para a empresa e falar assim, você sabe sentar, se eu botar o computador, você sabe declarar um produto aqui, o beabá ele vai saber. Então, basicamente é isso. Legal. Luiz, depois você pede o pessoal do call center e mandar o link desse curso para o pessoal que participou dessa reunião, porque aí o pessoal pode pegar mais informação lá, tá bom? Uhum. Acho que é legal. É um serviço prestado aí, o pessoal depois coloca cada um ao seu tempo, o desejo ou não, mas eu acho interessante conectar todo mundo. Ok. A Laís perguntou para você, Emerson, eu consigo criar os meus próprios processos dentro do aplicativo para fazer a gestão do meu negócio? Os departamentos, eu consigo criar os meus próprios departamentos? O aplicativo, ele é um aplicativo específico para uma empresa, né? Quando a gente tem ele usando o servidor www.clubeinternet.com.br, é como se nós aqui fôssemos uma única empresa. E aí, ali só vamos ter processos e tarefas que sejam em comum entre a gente. Se você quiser usar na sua empresa, no teu caso, por exemplo, Laís, você tem já lá o servidor da Vila já tem os web services do aplicativo. Aí, quando você for entrar no aplicativo, vai ser colocar www.clubeinternet.com.br, você vai colocar www.vila.pt.com.pt e vai se conectar no seu servidor. Aí, quando você fizer isso, você vai poder colocar. O aplicativo, na parte de processos, ele é mais voltado para pesquisa, né? Mas no sistema de gestão que você já tem aí, você tem como cadastrar os processos todos e pesquisar o andamento deles pelo aplicativo. Ele é mais voltado para essa parte de pesquisa. Aliás, todo mundo que tem aqui a Marlene, a Robilda, todo mundo que tem aqui uma conta do Backsite lá, para o site, qualquer coisa, tem ali a possibilidade de implantar esses módulos. É só entrar em contato depois com o Luiz, que o Luiz orienta, o Vitor depois orienta, tá bom? Então, isso aí está disponível para qualquer um que seja cliente do Backsite pode usar isso aí, então só vai habilitando os módulos, mas aí depois o Luiz conduz. Pode ser que alguns módulos tenham alguns custos, e é até interessante falar isso para vocês, né? Depois que a gente comprou a Tecnoponta e vai estar preparando essa fusão, a probabilidade da gente cobrar pelos módulos é pequena. O que a gente deve fazer é vender os treinamentos que a pessoa aprende a utilizar melhor os módulos, entendeu? Então, a gente está preparando bastante material sobre isso, está tendo até um curso agora que está em andamento, que é o de sites profissionais, né? E as pessoas utilizam os módulos que já tem e vai fazendo esses treinamentos. Vai aprendendo a profissão, né? Não a usar a ferramenta especificamente. Mas sim, a resposta é sim, desde que você se conecte no seu servidor e saiba fazer isso. A Marlene está perguntando, Emerson, com relação... Desculpa, a minha pergunta era mesmo para o do pelotão, não para da Vilas. Esse que você mostrou, ele tem lá o processo do comércio exterior, mas se a gente... esquece que eu sou cliente. Sim. Eu estou aqui no pelotão mesmo, eu consigo fazer... lá no aplicativo acompanhar o processo aduaneiro ou também consegue acrescentar mais algum? Então, vamos lá. Você também foi palestrante aqui. Se você quiser colocar o seu passo a passo das suas atividades lá, para que, por exemplo, a Romilda, a Cleide possa utilizar também, pode. Mas o aplicativo não permite que você... Essa versão que está no ar hoje não permite que você cadastre um processo lá, só que você consulte. O cadastro é na ferramenta de gestão, entendeu? E a ferramenta de gestão do pelotão, a gente cuida na coordenação. Então, por exemplo, a Romilda quer falar lá, olha, eu queria também fazer uma palestra para poder falar sobre como que um empreendedor que é MEI vira ME. Aí a gente vai escrever essa palestra com ela, a gente vai fazer um lançamento disso e depois vai estar lá o passo a passo dela também disponível. E esse espaço é para que todo mundo ofereça seus produtos e serviços. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Consegui, não? Acho que sim. Beleza. Então, a Marlene está perguntando, Emerson, com relação ao aplicativo, eu gostaria de ter um tutorial para aprender a explorar melhor os recursos que estão disponíveis. Então, vamos lá, Marlene. Quando a gente
lançou o aplicativo e a gente colocou esse grupo, a gente disponibilizou 100% do aplicativo para o grupo. Só que a cada reunião, a gente apresenta um módulo e disponibiliza um módulo. Então, por exemplo, se você pegar o aplicativo e entrar com a sua senha, os módulos que estão disponibilizados lá, que estão coloridos, eles têm uma palestrinha explicando o passo a passo, que é o tutorial. Então, se você pegar e entrar no próprio aplicativo em academia, cada reunião tem a explicação de um dos módulos que está colorido. Entendeu? Então, cada reunião, por exemplo, cada módulo colorido lá é uma reunião que foi feita e tem lá a explicação de como usar. Agora, a cada mês, a gente vai liberando um módulo a mais. Inclusive, essa é a função a gente utiliza essas reuniões justamente para entregar um módulo, mais uma tecnologia disponível para as pessoas poderem trabalhar de casa. Tá mudo aí, Marlene. Ainda tá. Agora ficou. Ok. É assim, essa explicação que você dá quando você entrega o passo a passo, não é? Eu tento fazer aqui as minhas anotações e tal, e depois, mas eu vou tentar rever novamente, porque eu acho que tem muita coisa que poderia estar a ser explorada no aplicativo e talvez seja mesmo por eu não ter essa intimidade com ele que eu não consigo utilizar. O aplicativo ele é uma versão móvel da ferramenta que é o E2, né? Então, você usa o aplicativo para poder se conectar com a sua informação de todo aquele sistema de gestão que você tem. Aí quem pode te ajudar na condução da implantação disso é o Vitor, que é o consultor do backsite, e aí depois ele pode estreitar essa relação. Olha, para você usar essa parte do aplicativo, você tem que ter esse módulo no sistema de gestão. Aí está lá habilitado e ele já faz essa condução. Okay. Mas o aplicativo ele não é 100%, todas as funcionalidades estão nele. Ele foi escrito para você estar no aeroporto, estar no hotel, estar de repente em algum lugar e conseguir consultar ou manipular alguma coisa. Mas a ferramenta de gestão ela é bem mais ampla. Mas você já tem. Tá bem. Bom, alguém mais tem mais alguma pergunta? O Henrique, o Emerson. Bom, ninguém vai ter nenhum. Eu vou passar a palavra para o Emerson, que ele gosta de finalizar. Eu ia finalizar, mas eu sei que ele vai finalizar mesmo, então, Emerson, fica à vontade. Não, você pode finalizar. Eu só vou falar para o pessoal, dia 10/12, né, que é a próxima reunião. A gente vai falar sobre encantamento com o cliente. E 10/12, qual é o horário, Emerson? Então, a questão do horário foi uma questão que a gente fez uma experiência, dessa vez a fazer pela manhã. O resultado, eu não tenho ainda uma opinião formada. Perguntar para o pessoal de Portugal, foi melhor fazer... Fazer nesse horário eu consegui participar, que da última vez eu estava dentro do mestrado, não conseguia acessar. Porque existem duas formas de pensar, né? Horário comercial e fora do horário comercial. A Marlene lá em Portugal achou que esse horário é melhor que o outro. O que você achou? Para mim é diferente. Eu acho que aqui para a gente só ficou um pouco complicado, pegou o horário de almoço, né? Mas se, por exemplo, se para a Laís é mais fácil, ela consegue participar, eu consigo dar aqui um jeito e fazer nesse horário da 1. Que horas são aí agora, Emerson? Peraí, deixa eu ver aqui. 11h46. 11, vai dar meio-dia aí agora? Sim. Aí são 15 horas, né? Aqui são 14h47. Justamente, porque eu ia falar que se começasse agora ia ser mais fácil. Mas agora é horário de almoço de vocês. A gente sempre fez a reunião às 15 horas aqui, e vocês estavam a 4 horas de diferença, né? Agora, se vocês entrarem em horário de verão, ficou 3 horas de diferença. Se a gente começar às 15 e sai da 18 aí complica você na... Não, nós saímos do horário de verão. Já? Já. Estamos agora já no outono, já. Mas são 3 horas de diferença. Horário de inverno. 3 horas, caiu para 3 horas. Eu falei horário de verão, mas eu falei errado. Acho que se começasse 1h aí ia ser boa pra gente e pra vocês, né? 1h acho que é enrolado, hein, pessoal que Não, tem que ser. A gente sempre fez às 15. A gente fez uma experiência para fazer dessa vez às 10 da manhã.
para poder verificar se foi melhor, né? Pergunta para o palestrante, Henrique, você, se fosse às 15, seria melhor ou pior para você? Hoje, por exemplo. Hoje, para mim, foi melhor de manhã. É? Foi melhor de manhã. Então a gente mantém de manhã. Pode fazer a próxima. Vamos fazer novamente pela manhã, Luísa, na próxima? Porque o resultado e número de participantes foi similar, né? Não foi nada discrepante. E pela manhã a gente já chega, já faz a reunião e depois fica com o dia livre. Eu acho que fica mais tranquilo. Tá bom? Ok. Então, bom, gente, obrigado a todos. Obrigado pela participação mais uma vez. Tem gente que já vão ter que dar carteirinha VIP já, que não falta uma. E obrigado a todos. Espero que na próxima a gente já esteja mais livre a coisa do que está hoje, né? Que a coisa esteja melhorando e não piorando como está hoje. Sim. Foi muito boa a reunião, viu, Henrique? Muito legal. Muito bem. Eu agradeço a todos aí, a audiência, a todos, agradeço principalmente ao Emerson. Imagina, que é isso. Legal. Eu faço um convite para vocês todos. Lembrar que nós somos um pelotão, né? Então, vocês poderiam nos ajudar a convidar, né, para a próxima reunião, cada um trazer 3 pessoas, cada um trazer aí a missão de colocar 3 pessoas para poder participar, para a gente poder expandir esse grupo. Legal. Tá bom? Beleza. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado, até mais. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada.